Con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano. Com a produção desse vídeo, celebramos os 50 anos do curso de Ciências Sociais da UFSC. Esse vídeo é feito por muitas mãos, mentes e muitas histórias. Foram 22 entrevistas realizadas pela equipe do projeto Mulheres Pioneiras das Ciências Sociais UFSC entre os anos de 2020 e 2023. E mais 4 entrevistas de outros acervos que compõem o mosaico das histórias das pesquisadoras que participam desse vídeo. Além das entrevistas com as pioneiras da UFSC, nossa pesquisa foi realizada também a partir de uma vasta revisão teórica sobre a participação das mulheres no campo científico. Também trabalhamos com arquivos das ciências sociais na UFSC, que nos auxiliaram na busca de imagens que foram utilizadas na montagem. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida. Comecei a dar aula em março de 1973, lembro certinho de quem está. Professora Zuleika Mucilense, Sociologia Rural. Ela tinha mestrado já nessa área. A primeira coordenadora do curso de Ciências Sociais foi a Zuleika Lenze. A sorte é que tinha a Zuleika, que era antiga, era daqui, era uma pessoa muito dinâmica, ela foi vereadora, inclusive, e tudo. E trabalhava com mulheres. Eu fui fazer o curso de filosofia. Ainda não era federal. Não era federal. Era a Universidade de Santa Catarina. Em 67, eu ingresso na Universidade Federal de Santa Catarina como professora. Aí eu entro como professora de Sociologia no curso de Pedagogia. E o sustentáculo, vamos dizer assim, dessas universidades, o grande projeto era formação de professores. Por isso, faculdades de Filosofia, Ciências e Letras com bacharelado e licenciatura. Para formação de professores para ensino de ginásio e científico normal. Quando eu vim para a universidade para fazer o curso de História, que não era aqui, aliás, foi a primeira, segunda turma que foi aqui nesse campus, né? 1964, exatamente no ano da ditadura militar. Eu entrei, nós entramos em fevereiro e no final de março veio o golpe. Então, o clima, diríamos assim, universitário não era dos mais agradáveis, sem dúvida nenhuma. Então, tinha o departamento de Sociologia, naquela época não era nem Ciências Sociais. E a gente tinha muita convivência, assim, tinha alguns professores que a gente tinha mais
vamos dizer assim, se dava melhor, e um deles era o professor Osni Regis. E aí ele me convidou para eu ser monitora dele. E ingressei na universidade como aluna de História. E no curso de História eu me apaixonei por Antropologia, que era uma disciplina que nós tínhamos logo no começo do curso. E a partir dali eu fiquei mais dedicada à Antropologia do que à própria História, ainda que a História ajude muito a Antropologia. A professora Zuleika vai ser secretária de Estado da Cultura. Uau. No governo do Pedro Ivo. E nós criamos um grupo de pesquisa grande. Nós tínhamos, desde aquela nossa salinha, nós já formávamos nosso grupo de pesquisa. Nesse grupo de pesquisa, a Zuleika criou o projeto Mapeamento da Cultura Popular do Estado de Santa Catarina. Eu tenho até os originais. Tudo que se podia imaginar da cultura do Estado. Sala cheia de 40 alunos, era cheia mesmo, era 40 em cada classe, na disciplina de Introdução à Antropologia. E nesse período, as matrículas eram feitas e sempre, depois de fechada a turma, abria uma exceção e vinha mais um aluno para a sala. Este aluno, invariavelmente, sentava no primeira carteira, não faltava, não chegava tarde e não saía cedo. E ele ficava ali com o gogó em cima de você. Esse era o dedo duro. Tudo que você dissesse que podia ser contra o sistema, evidentemente que ele colocava no seu relatório. Quando eu tinha alunos que eram mais instigantes em suas perguntas e que eu percebia que ele podia levar para perguntas que a resposta me comprometeria, eu chamava o aluno à parte e dizia para ele, olha, essas questões, se tu puderes, por favor, faça fora de sala de aula, eu estou disponível. Então era muito estranho você assistir essas aulas a meias palavras. De qualquer maneira, sempre tem, as pessoas sempre dão um jeito de transmitir conhecimento, né? De fazer essa troca de ideias também, mesmo que seja meias palavras. Mas será muito estranho, você não tinha vida universitária praticamente. Era assim, a gente tinha, o Departamento de Ciências Sociais funcionava no prédio que hoje é da Comunicação e Expressão. No segundo andar, a gente tinha uma sala que era uma sala geral para todos os professores. Nem todos tínhamos armários para guardar nossas coisas, eu não tinha, porque eu era recém-chegada. Então, eu armazenava os meus livros, minhas anotações, num canto da mesa que eu tinha. Eu tinha uma mesinha, botava ali. E numa disciplina que era Antropologia 2, que era basicamente relações de parentesco na época, eu tinha um aluno que era secretário do diretor do centro. O diretor do centro era uma pessoa que tinha, em 64, queimado uma livraria. No centro de Florianópolis, houve um empastelamento de uma livraria de um escritor famoso em Santa Catarina, que era de esquerda, e a livraria foi empastelada e os livros queimados em praça. E esse diretor tinha participado deste acontecimento. O meu aluno era secretário dele. E, portanto, uma pessoa em quem não se podia confiar absolutamente nada. Mas numa das provas que eu fiz, ele se deu ao trabalho de reproduzir ipsis literis o esquema de aula que eu tinha preparado para aquela matéria e que estava guardado nos meus alfarrábios na minha mesa. Ou seja, ele tinha invadido, copiado e me apresentou como... Aí fui me aconselhar com os próceres da antropologia, né, de o que eu faço, porque está acontecendo isso. Se eu vou delatar o cara, não sei o que vai acontecer, pode cair em cima de mim, pode cair em cima da antropologia, não sei o que fazer. E eu fui aconselhada a dar uma nota 4 e não falar nada. Eu fiz. E me arrependo profundamente. Queria lembrar também para vocês, quem vai trabalhar com a graduação da época, que os militares roubaram, extirparam, aplastaram história. Eles tiraram história dos currículos, não existia história. Né?
E tinha estudos sociais, educação moral e cívica e organização social e política do Brasil. Não existia no currículo história. Queria chamar a atenção de vocês para isso. E a luta e a beleza da luta da Zuleika Mucilense em propugnar e defender um curso de ciências sociais numa época desse tipo. Na época a gente tinha que pedir ainda autorização para o MEC, né? E não existia licenciatura em ciências sociais, e sim licenciamento em estudos sociais. Eu participava do movimento estudantil, era bastante ativa, era da direção do centro acadêmico, concorria às eleições para a direção da UCE, e é claro quando a bomba estourou. Nunca fui presa, nunca me denunciaram, mas também não estava assim aquela limpeza toda, né? Então, isso depois se repete quando eu fui ser contratada. E aí eu fui acusada de ter incursa na Lei de Segurança Nacional. Eu cheguei a ser presa nessa época, fui numa SBPC em Brasília, e ao retornar da SBPC eu tinha textos de conjuntura nacional, de conjuntura mais geral, textos de pessoas que eram vetadas pela ditadura, como Rosa de Luxemburgo, Lenin, Marx, Mendel, e por um azar alguém roubou a minha bolsa num trem, essa bolsa acabou caindo na mão da polícia, acabou caindo na mão do exército, e eu estive presa no Rio de Janeiro durante 3 dias, mais ou menos. Criança, né? Escutava, por mais que os meus pais não nos deixassem escutar, mas a gente estava no quarto, eles estavam na sala, escutava sem parar narrativas de pessoas que estavam exiladas, tinham escapado da tortura, histórias do sequestro de embaixadores, de tudo que estava acontecendo no Brasil, isso tudo, né, e sobretudo a questão da tortura, que é uma coisa que me impactou, né, enquanto revolta, enquanto tentativa de entender por quê. E eu sabia, era, né, pré-adolescente, eu sabia que eu sabia de coisas que eu não podia contar. E que eu não podia dizer para ninguém. Que essa experiência, essa sensação de filhos de pessoas que viveram na clandestinidade, que é essa experiência mesmo do segredo, né? No âmago, né, na frente da filosofia da USP, estudando no Mackenzie. Então aquele conflito USP e Mackenzie, eu vivi junto com a minha turminha rebelde lá. Nós fomos testemunhas do que foi a Maria Antônia. Eu vi tudo aquilo. Eu vi aquele estudante sendo carregado, morto. Foi aquele conflito que deu, né, entre Maria Antônia e os mackenzistas. Eu tinha 16 anos, para ter ideia, foram me buscar. Eu não podia sair de lá, né, porque eu tinha cavalaria lá na esquina. E meus pais nem sabiam. Eu era muito mentirosa, porque eu não podia dizer as coisas, sabe? Eu não podia dizer, senão eu não podia fazer também. Quando o Figueiredo veio, os alunos foram e desafiaram. Foram alunos presos, foi muito difícil. E, inclusive, teve uma passeata, eu estava na passeata e nós fomos para soltarem os alunos, nossos presos. E essa passeata foi assim, nós ficamos na frente da catedral e as tropas de choque de gaúcho, que são os gaúchos enormes, fardados até com escudo no rosto. Eles vieram descendo, marchando, assim, e cercaram. E eu me lembro que todo mundo correu. E eu corri para a porta da igreja, porque em São Paulo participava de passeata, no interior de São Paulo, os padres sempre abriam as portas. E aqui não, eu dei com a cara na porta. A consequência, eu fiquei com a polícia nas costas, realmente, nas costas. Quando eu entendi que era para correr pela escadinha do lado, quando eu cheguei lá, todo mundo já tinha passado, só tinha policial em volta. Eu podia me jogar assim de lá de cima e caía nas mãos dos policiais. Eu sei que eu fechei o olho e passei até hoje, não sei como. Me lembro com uma colega da sociologia, nós duas, a memória vem tudo. Eu encurralada assim, com essa colega, ali na catedral, do lado esquerdo. Sabe aquela... Tem uma rosinha. Encurralada naquele muro, assim, com 2 cavalos em cima. Era muito reprimido, assim.
70, eu fiquei lá 69, 70, recebi uma carta da professora Gerusa, outra do professor Silvio, dizendo: acaba de acontecer na UFSC a reforma universitária. Precisamos urgentemente de mais professores. Por quê, né, que precisava de mais professores? Porque além daquelas disciplinas iniciais que eram lecionadas no curso de História e Geografia, com a reforma universitária, a antropologia passou a ser lecionada em N cursos. O que significou que as nossas tarefas acadêmicas, do ponto de vista do ensino, absorveram significativamente o nosso tempo. Nós tivemos que assumir também tarefas burocráticas, administrativas, junto ao departamento, junto ao centro, né? E tínhamos essa carga pesadíssima de ensino. Quando é que a gente podia fazer pesquisa? Especialmente nas férias, né? A gente podia fazer pesquisa na Semana Santa, a gente podia fazer pesquisa no Carnaval, enfim, a gente tinha que limitar o nosso tempo significativamente para poder dar conta de manter pesquisa. Por concurso, em março de 1973, o meu reitor era o Roberto Minder Lacerda. Era tão importante a posse do professor, foi no gabinete do reitor, era uma coisa assim, não era assina o contrato e vai. Só tinha uma vaga, passou eu. Entrei como auxiliar de ensino e de cara me deram o fundamento das ciências sociais. Foi um concurso grande assim para todos os cursos, para abrirem os departamentos respectivos de cada curso. E o de sociologia era sociologia e antropologia. Comecei a trabalhar então em março de 74 com a disciplina de sociologia geral. Bom, fiz meu mestrado, terminei meu mestrado em sociologia em março de 80 e imediatamente consegui trabalho como substituta no departamento de ciências sociais, era na época, e dando aula de metodologia. Na época era o departamento de ciências sociais, estava recém-criado também o programa de pós-graduação em ciências sociais, que era um programa que congregava antropólogos, sociólogos, pessoal da ciência política, e dentro desse projeto de criação do programa de pós-graduação em ciências sociais, eu então me candidatei a uma bolsa recém-doutor com um projeto, que era um projeto de estudar já a questão da territorialidade negra aqui na ilha. Então, daí já comecei a oferecer disciplinas sobre movimentos sociais. Retomava, então, aqui onde eu retomei as disciplinas sobre movimentos sociais. Então, acho que já, não sei se em 81, o primeiro ano, já ofereci disciplina em movimentos sociais. Porque aí eu fui dar aula de sociologia geral, num monte de curso. Aí você dava aula de sociologia na história, na nutrição. Então a gente dava aula eu fui dar aula de introdução à sociologia. Eu entro na UFSC em 94. Tá? Antes disso, eu já dava aula como substituta. É muito interessante que a gente dava aula. Como substituta, eu dei aula em várias áreas. Né? Dei aula, até de espanhol dei aula no departamento de línguas. Dei aula de antropologia para medicina, por exemplo, que era muito interessante, porque era uma área que não tinha nenhuma vontade de receber aulas de antropologia. Mas aí eu provocava, era muito legal. Provocava no bom sentido. Por que eu quero uma pessoa de medicina entender a antropologia? Porque eu quero ele entender o ser humano, entender a diversidade. Eu quero ele entender coisas sociais. Em 76 ele estava ainda meio restringido, né, quando foi criado. Aí a primeira reforma na década de 80 já criou o bacharelado e já criou as disciplinas que de direito pertenciam, né, às ciências sociais. Então você tinha um leque mais amplo e começou a ser trabalhado, inclusive, toda a questão do comunismo, de Marx, de coisas que eram extremamente proibidos você falar. Na época ainda tinha um pouco disso, dessa tradição, e também
permanecia, né, a polarização de autores marxistas. Só os professores A, B e C trabalham com Marx. Os professores C, D, E e F trabalham com outras correntes, com as correntes compreensivas, culturalistas, e mais tarde isso vai se complexificar, porque, quer dizer, de um lado o marxismo perde a hegemonia, sobrevive, mas já tendo que disputar espaço com o pós-estruturalismo, depois com o pós-colonialismo, com o decolonialismo, com os enfoques descoloniais, com uma série de correntes que já não... que reveem, releem, reinterpretam, enfim, as correntes do passado. Agora, outra vez, as mulheres em minoria. Quem que a gente lia de discursos de mulheres, digamos, marxistas? Rosa Luxemburgo. Mais na frente, Hannah Arendt, né? Quer dizer, Agnes Heller. Pouquíssimas. Logo em seguida, eu fui ser coordenadora do curso de Ciências Sociais. E aí, é claro, a gente sempre tem algumas propostas, né? Junto com Janice e Marisol, a gente implementou a reforma do currículo de Ciências Sociais. Então, a gente fez uma equiparação das 3 áreas, porque antes a antropologia não tinha tanto peso teórico no curso de Ciências Sociais. Então, a reforma que a gente faz as 3 áreas, sociologia, política e antropologia, elas passam a ter peso igual na formação dos alunos. E a outra coisa que a gente implementou foi as práticas, né, como componente curricular, e a gente entendia que pesquisa e docência não são coisas dissociadas, muito antes pelo contrário. A ciência social para mim foi no Brasil, não na Argentina. E foi arquitetura. Então, as ciências sociais para mim no Brasil e a antropologia, para mim, estão muito bem gabaritadas. E tive a felicidade de logo que eu me doutorei em agosto e em outubro abriu o concurso para cá. E aí eu me candidatei. Então foi uma oportunidade muito boa, porque eu tinha já uma referência uma referência importante aqui da antropologia daqui de Santa Catarina, né? Principalmente por causa do professor Silvio, que depois eu vim trabalhar justamente no núcleo que ele criou. Então, na época, né, nessa coisa de fazer parentesco que a Lux tem com seus alunos, ela sempre fazia muita referência ao Rafael, né, o professor Rafael Menezes Bastos, que foi orientando dela, a Elci Lagru, que era professora daqui, né. Então tinha assim já um parentesco, assim, uma referência importante do que era feito aqui. A Lux tinha passado um período aqui como professora visitante. E aí, através dela, eu conheci o trabalho também de outras pessoas de outras áreas, né? Então, ela falava muito do trabalho da Ilka. Porque uma coisa eu aprendi com Florestan Fernandes, eu estudei com ele também. E isso ficou em mim. Ele disse, a universidade brasileira não dá direito a excessos de vaidade e nem dá... como é o termo que ele usou? Ele não usou o termo pedante, mas ninguém tem o direito de se sobrepor. Por quê? Primeiro, porque ela é pública, né? No caso. E segundo, porque nós temos um país que precisa de nós temos que pensar primeiro nele. Eu vinha de uma formação muito teórica no Museu Nacional, então eu meio que estimulei isso nos alunos. Aí eu desenvolvi um método que era assim, as primeiras aulas de uma disciplina qualquer que eu estivesse dando, era uma aula de esclarecer que não havia pergunta burra, que raciocinar e aprender a raciocinar e desenvolver raciocínio era a mesma coisa que para a academia é malhar.
Eu tenho fotos das viagens que eu fiz com a turma de Ciências Sociais, da 8ª fase, Sociologia do Trabalho, porque foi a primeira vez que a turma saiu para o exterior, saiu da universidade. Aí nós fomos visitar a fábrica de fogões Vale de Porto Alegre, fomos para Concórdia, fomos para Joinville, fomos para Chapecó, fomos para aqui perto como é que se diz aqui, em Tijucas, a Porto Belo. Foi a primeira vez que os alunos saíram para fazer estágio dentro de uma indústria. Que eu comecei a dar introdução à sociologia e eu aí comecei digo, não, gente, temos que dar uma disciplina introdutória que mostre a utilidade, que mostre relação com a realidade, que mostre ponte com problemas contemporâneos, como de um problema contemporâneo tu cria uma problemática de pesquisa. Que eu me dedicava muito à graduação, eu sempre adorei ser professora, muito mais do que pesquisadora, sabe? Acho que minha carreira toda foi calcada nesse aperfeiçoamento, crescimento de mim como professora. Eu tinha uma preocupação muito grande com realmente a história de formar só acadêmicos. Eu acho que precisava de gente no planejamento urbano capacitado. Então, aí foi quando eu levei o pessoal para a biblioteca, porque o pessoal não trabalhava, não mexia com estatísticas práticas, com as coisas do IBGE. E aí comecei a dar umas optativas de aprender sociologia do desenvolvimento, eu me lembro que dei isso. E eu inovei, fiz inovação em papéis sexuais e antropologia de saúde. A meu entendimento é que eles queriam e não Robin Wright e algumas outras pessoas que são excelentes por causa de alguns artigos que eu tinha escrito sobre ritual e simbolismo. Eu sempre dei teoria sociológica, né, Baixa? Estava na 3ª fase, eu dava a teoria sociológica na 3ª fase, o viés do Weber. Mas, ao mesmo tempo, eu podia implementar com alguma coisa. Então, eu implementava com os novos vieses da pesquisa. Eurocentrismo, veja. Teve momentos que eu dei sociologia rural. Levava também os alunos para o Oeste Santa Catarina, na época estavam começando os movimentos sociais de sem terra, mas eu acabei levando alguns alunos, mais de uma turma, para conhecer o movimento dos sem terra, tanto assentamentos quanto acampamentos. Lembro de uma vez que nós fomos para Jaraguá e tivemos a oportunidade de fazer uma visita à fábrica Malve, né, de tecelagem Malve, e vimos as condições péssimas. Lembro que naquele momento era o momento que estava começando a industrialização, né, com os robôs e tal, na indústria têxtil aqui de Santa Catarina. Então nós tivemos a oportunidade de visitar tanto a parte antiga da fábrica, com mulheres ali na máquina, né, produzindo, quanto a parte nova, toda que só tinha máquinas, só tinha, né, lá que um ser humano num computador. Então foi uma experiência, uma das várias experiências de ida a campo que a gente teve. E depois no NIGS, nesses vários projetos que a gente sempre fez muita questão justamente de levar estudantes de todos os níveis, graduação, mestrado, doutorado, até teve uma época que nós tínhamos estudantes de ensino médio, né, de PIBIC ensino médio, para experiências de campo, né, as mais variadas. As primeiras disciplinas que eu ministrei eram disciplinas optativas de estudos afro-brasileiros, de questões de identidade étnica, identidade étnico-racial, a questão do negro em Santa Catarina. Eu organizei um livro sobre esse assunto, né, Negros no Sul do Brasil, que foi um livro também feito em colaboração com colegas do Rio Grande do Sul e do Paraná, né? E esse livro, ele procurava exatamente discutir essa questão da identidade, da territorialidade, da invisibilidade do negro aqui no sul do Brasil. Uma das primeiras disciplinas que eu dei aqui na pós foi de globalização cultural. Eu tinha feito a minha tese na França e defendido ela em 1992. Em 93, eu acho que eu já dei essa disciplina, foi uma das primeiras disciplinas de globalização no Brasil. Então, eu criei uma optativa que não existia nas ciências sociais, que eu acho que depois virou
quando eu criei, era tópicos especiais, depois eu acho que virou disciplina optativa mesmo, que foi pessoa e corporalidade. Então, o fato de o estudante, a estudante, digamos, observar o mundo, no como que se desloca como un caminante, digamos, autónomo, sino entender que está en relación a los otros, que está observando, que o fato de ver situaciones o exótico más o exótico na sua saída realmente, o que identificar, enfim, eu acho que isso foi, para a minha experiência, foi fantástico. Sim. Porque as pessoas fotografavam, as pessoas encontravam elementos, digamos, nunca me vou esquecer de uma de minhas alunas que passábamos aí pela rua Felipe Esmita, onde está a Igreja São Francisco, sim. E ela, então depois, ela falou, ai, eu estava caminhando e era toda uma multidão, e gente de todo tipo, e os vendedores informais, e os pedintes, e papapá, e de golpe eu entrei na igreja e mudou o ar, mudou o som, mudou, as pessoas entravam de outra forma. Então, essas formas, essas vivências. E inauguramos essa revista, né, em 2002, se não me engano, que chama Mosaico Social, que também não teve depois continuidade, que foi muito importante, porque a gente publicava, então, os artigos de disciplinas de alunos, de alunas e alunos de graduação, né? E a revista contou com a participação de alunas e alunos, assim, na própria publicação, na escolha dos artigos, na revisão dos artigos. Então, era uma vida muito, muito dinâmica, assim, sabe? Muito participativa. Mas uma área que eu acho que tentei, talvez, iniciar, né? A antropologia da educação não tinha essa disciplina. Então, eu comecei ofertando como tópico especial, e agora eu estou batalhando para ser uma disciplina obrigatória, né? Porque eu acho que ela é importante para todos os estudantes, principalmente das ciências sociais, né? Que tem uma licenciatura. E a Zuleika foi fazer mestrado em Porto Alegre e eu assumi. E aqui tem, ó, 76, a nomeação da coordenadoria. E até botei o nome do professor que não estava aí, que é o professor Rodi Ickel. Lourdes, o sobrenome, porque Maria de Lourdes Vargas é o sobrenome dela. Chefe de expediente do curso. Foi meu braço direito para tudo. Ali do meu lado, todo santo dia nós despachávamos juntas, durante 3 anos. E a Laide, que era Maria Laide de Oliveira Nunes, que era secretária do Departamento de Ciências Sociais, foi secretária por muitos anos, recém se aposentou, uns 5 anos mais ou menos. As duas, porque quem estava secretariando o departamento também atuava de uma forma muito interligada com o que estava acontecendo na coordenação, no colegiado da graduação. Então, nós 3, era um triunvirato, assim, né? Aí, ao mesmo tempo, eu me perguntava, gente, nós somos mulheres no poder, ou nós estamos fazendo o que os homens não querem fazer, né? Afinal, qual é o nosso papel, né? Não é do interesse deles que querem fazer suas carreiras. Esse interim assumi uma outra atividade que foi ser presidente da Associação dos Professores. Primeira mulher presidente da APUFSC. Fui coordenadora de estágio e aí eu tinha muita preocupação sempre com a questão do mercado de trabalho dos alunos. E vendo assim que para melhorar o curso, tu deveria ter um estímulo para o mercado de trabalho. Então, eu comecei a fazer um trabalho como coordenadora de estágio para que o TCC não fosse só um TCC teórico, mas fosse também um TCC prático. Isto é, fazer um estágio numa empresa,
Quando eu fui coordenador, quando eu fui chefe, eu era bem nova, assim, né? Então acho que eu tinha uns 35 anos e fui chefe, era bem, eu sentia bastante dificuldade, porque eu era uma professora ingressante e a maioria dos colegas eram mais velhos. Então eu acho que o que pesou assim nas minhas experiências de administração era essa combo, ser jovem e ser mulher, né? Hoje eu vejo que eu tenho mais, as pessoas escutam mais, respeitam mais e tal, então eu acho que a maturidade vai aliviando um pouco essa dimensão, né? Entra um outro ponto que é o preconceito com pessoas mais velhas, também aí entra uma outra coisa que é chata. Mas eu sentia muito, assim, né? Sempre a necessidade de fazer 2 vezes o que um homem faria. Foi na região noroeste do estado de São Paulo que eu fiz uma pesquisa sobre as mulheres, era a região de plantação de café, né? Aí quando eu vim para cá, como eu falei, eu estranhei, mas por sorte, a professora Zuleika Lenzi era pioneira em um monte de coisa, em pesquisa de campo, tudo, e eu fiquei muito ligada a ela. Então nós já fizemos uma pesquisa de campo sobre integração no oeste de Santa Catarina. Foi muito interessante, a região de Concórdia. Eu era professora e a FUNAI mandou uma mensagem para o Silvio, pedindo que achasse, isso foi em 84, que formasse um grupo de trabalho, porque havia uma disputa de terra no oeste catarinense, lá perto de Chapecó, porque os agricultores italianos haviam comprado as terras e o CIMI, através de Dom José Gomes, dando uma força para os cangangue que se encontravam nessas mesmas terras, vivendo com uma qualidade de vida infinitamente deplorável. E aí a FUNAI pediu para formar um grupo. Aí esse grupo foi formado pela Annelise Nack, que fez o curso de Ciências Sociais na universidade, depois se tornou professora, e por mim e para a Ana Lang, que era antropóloga da FUNAI. Então, foi constituído um grupo para a demarcação das terras lá. Entrevistas com 60 mulheres, as entrevistas eram feitas depois do trabalho. Então, eles trabalhavam 8 horas em ritmo alucinante na fábrica. Quando chegava em casa, eles tinham que limpar a casa, cuidar dos filhos. E aí, quando eu fui para entrevistar, elas só respiraram e disseram: alguém nos vai escutar agora. E começaram a falar sobre a sua história na fábrica. Quando eu fiz as primeiras enquetes, eu vi que tinha uma coisa escondida, que de vez em quando eu escutava, mas eles exploram demais as mulheres. Então, eu pensei, então o meu objeto não vai ser só o que aconteceu de mudança, vai ser como é que se processa a exploração dessas mulheres no interior da indústria. Meu principal trabalho foi sempre combater o determinismo da técnica, achar que a técnica pode tudo. Tem uma frase daquele Levi, que tem Tecnologias da Inteligência, Trabalho e Educação, que ele diz: nós não estamos na mão da tecnologia, a tecnologia está em nossas mãos. Eu relativizo um pouco isso, quando eu não consigo fazer as coisas que eu quero no meu computador. Então foi muito bom esse período lá, mas do ponto de vista teórico, e foi lá que eu escrevi o meu artigo, Tecnologia e Sociedade, que é o meu sucesso, assim, de acadêmico. E escrevi os outros também, o segundo eu publiquei numa revista lá no Joaquim Nabuco. Mas eu me lembro, por exemplo, a primeira pesquisa que eu fiz aqui, eu tinha um projeto que era do Ministério não tinha esse nome, mas Ministério das Cidades, que ia chamar o Projeto Cura, que era de renovação urbana. Eu tinha trabalhado nesse projeto em Curitiba, acompanhado um pouco, então eu tentei fazer algo parecido aqui.
um projeto, ainda lembro o nome desse projeto, Os Males do Cura. Por quê? Porque ele renova aquele ambiente degradado urbano, mas quando você renova, valoriza. E quando você valoriza, você expulsa a população. Entendeu? Então tem essa contradição do planejamento, quando você melhora uma área degradada. Pesquisa não significa só e somente, isso é que eu queria chamar a atenção de vocês, né? Só e somente ir a campo, ler documentação. Não. Pesquisa, uma aluna uma orientanda minha, me perguntou: professora, como é que a senhora conhece esses livros todos? Eu digo, gente, a primeira coisa que eu faço quando chego numa cidade é procurar livraria. Já ofereci disciplina em movimentos sociais, mas eu sei que logo em seguida, em 82, eu já tinha um grupo grande de alunos que já estavam iniciando a fazer pesquisa sobre movimentos sociais, do mestrado, né? Que aquela vez eu não tinha doutorado ainda, do mestrado, não todos sob minha orientação, um ou outro com minha orientação, mas com orientação de outros professores também. E esse grupo se entusiasmou muito com o estudo, fez a minha disciplina e se entusiasmou e queria ter uma continuidade. Eu disse, bom, então vamos, conversamos, etc. Já estavam fazendo a pesquisa. Disse, bom, vamos criar um núcleo de pesquisa de movimentos sociais, vamos nos reunir regularmente para discutir os projetos de vocês. E assim que iniciou, que a gente criou em 83 o núcleo de pesquisa de movimentos sociais e que até hoje ainda está aí, né? E é um dos grupos talvez mais tradicionais até sobre esse tema no Brasil. Foi a fundação do NAVE, do Núcleo de Antropologia Visual e Estudos de Imagem. E isso ocorreu por incentivo de alunos. Na volta de um encontro da Unpox, nós paramos num posto de gasolina e eles pediram uma oficina de antropologia visual, porque eles viram que a gente já tinha um grupo de antropologia visual forte, que se reunia basicamente de mulheres, né? Que foi um grupo que conseguiu expandir a antropologia visual para o Brasil inteiro a partir do início da década de 90. E aí nós fundamos aqui o NAVE, né? Então, em Porto Alegre também se fundou um grupo de antropologia visual, São Paulo, Rio, e assim foi. As primeiras pesquisas que eu realizei já nesse primeiro curso que eu ministrei no mestrado em Ciências Sociais, eu consegui reunir um grupo de alunos da pós-graduação, alunos ouvintes de outros mestrados aqui da universidade, e nós criamos um projeto que chamava Comunidades Negras em Santa Catarina. Esse projeto foi contemplado com um grant da Fundação Ford para fazer o primeiro mapeamento das comunidades negras aqui no sul do Brasil, em Santa Catarina e depois nos 3 estados do sul do Brasil. Então o projeto também foi agregando interesses de estudantes da graduação e do mestrado, né? Nós não tínhamos ainda criado o doutorado, né? Então aos poucos a gente foi consolidando esse projeto num núcleo de pesquisa, porque esse projeto inicial, ele foi também o projeto de criação do grupo de pesquisa que deu origem ao NUER, né? Estava em campo para o doutorado, quando eu acho que não sei quem que me ligou, dizendo, olha, tem uma situação em Guarapuava, já que tu tá aí com essas bandas, tu pode passar lá e dar uma olhada. E aí eu fui até eu estava em campo, e aí eu fui para lá, para Guarapuava. E aí a gente, junto com a professora Ilka, a gente o grupo vai formalizar a sua demanda, é um grupo antigo, cuja demanda é antiga, né? E o fato de que eles tenham tido o reconhecimento, né, da sua demanda, o reconhecimento de que aquela terra era deles, é algo que, vamos dizer assim, a gente fica muito contente de ter participado. Eu vinha do doutorado trabalhando com saúde mental e pobreza. Né? Fiz o levantamento em 5 instituições psiquiátricas, levantamento assim mais quantitativo em 5 instituições psiquiátricas, tentando pensar quem são essas pessoas que ficam internadas, longa internação, né? Que nunca saem, entram e nunca saem.
É claro que eu tinha a hipótese de que eram os pobres, né? Mas eu queria constatar, assim, né? E aí, do ponto de vista mais qualitativo, eu centrei no Hospital Santa Mônica, que na época tinha 1.000 pacientes internados, boa parte tinha vindo do campo. E aí eu fui conversar mesmo, dialogar com os 20, 30 profundamente, assim, né? E chegar de manhã, tomar um café debaixo da árvore, assim, no banquinho com eles, olhar os prontuários, porque a direção do hospital me deu permissão para olhar os prontuários desde quando eu não citasse nomes. E fiquei fascinada com o tema. Foi aí que eu comecei a ler o Foucault, porque pensando em saúde mental, né, a história da loucura, todo mundo me recomendava. Inclusive os médicos do próprio hospital, né, faziam seminários sobre a história da loucura, os capítulos e tal. A gente reunia uma vez na semana e era assim super, né, discutir isso com médicos. Para mim foi uma experiência fenomenal, né, de ver a abertura que eles estavam tendo para incorporar uma nova visão, né, e de questionamento, o que é loucura, o que é saúde, o que é saúde mental. Essa discussão do que é a religião, né? O tema era muito, muito importante em termos de o papel da religião na manutenção e no progresso dessas questões de gênero, né? Então foi um debate muito interessante, um debate que eu não sabia que ia ser tão atual e tão massacrado. A gente criou o Instituto Brasil Plural em 2008, a gente participou do edital do CNPq, fomos aprovadas e começou em 2009. E quando a gente fez o projeto, que ele começou junto com a UFAM, ele se chamava Amazônia Plural, porque a Amazônia era um dos temas do edital de NCTs. E a maior parte dos temas excluíam as humanas. Era nanotecnologia, eram umas coisas que realmente nos excluíam, mas tinha o tema Amazônia como tema induzido. E a gente tem muita pesquisa na Amazônia, os etnólogos e tal, e era o FAM junto, né, a Federal do Amazonas, vamos pegar esse tema. Aí a gente fez o projeto, eu, Deise, Márcia, o professor Oscar participou um pouco também, fizemos o projeto, fomos aprovadas. E precisava de uma pesquisadora, pelo menos um B do CNPq para coordenar, e nenhum de nós era um B. E aí a gente convidou a Jean topou, a Jean sempre muito generosa, sempre muito super disponível. O Instituto, o IBP, é guiado por uma comissão. É muito legal. Agora é todas mulheres, é muito legal, porque realmente um compartilhamento de tarefas é muito interessante. A coisa tem sido bem acadêmica, pessoas que tem sido muito legal trabalhar com o grupo. Na extensão, eu me lembro de um projeto, o projeto do Pantanal, que a gente fez uma assessoria, né, para a comunidade do Alto do Pantanal, que não tinha nem água, não sei nem como é que está hoje. Na extensão, né, quando a gente faz extensão de diversas formas, né, mas extensão no sentido de promover projetos sociais, estou falando aqui mais especificamente nesse sentido. Meados dos 2000, foi muito forte a minha participação, vamos dizer assim, em termos de vivência acadêmica, porque eu também fiz muita extensão, então eu me dediquei à pesquisa, mas principalmente à extensão. Então eu fui muito para o Montserrat, nós fizemos lá com aquela escola Maivorne, que o Padre Wilson atuou muito lá. Uma outra linha de pesquisa que percorreu todos esses anos, sobretudo desde os anos 90, foi a linha de pesquisa sobre história da antropologia e particularmente sobre a história das mulheres na antropologia. A gente começou com uma pesquisa sobre as alunas do Marcel Mauss e depois nós trabalhamos aqui no Brasil sobre, né, continuamos trabalhando nesse projeto, que é o projeto Outros Olhares sobre a História da Antropologia, sobre as mulheres nesse campo, né, científico. Esse campo científico da história da antropologia também se desdobrou num campo mais amplo de gênero e ciências, onde a gente tem trabalhado sobre isso, sobre a presença das mulheres em vários campos científicos, que é outra linha que nós estamos desenvolvendo até o presente.
Agradecemos as pioneiras das ciências sociais da UFSC por suas contribuições inegáveis ao pensamento social brasileiro, ao ensino e formação de muitas gerações de cientistas sociais. Suas lutas por uma sociedade democrática, pelo direito à terra, ao meio ambiente, à educação, ao trabalho, à sexualidade, às maternidades, à tecnologia, à cidade, à saúde, à cultura, entre tantas outras, são uma marca da história das ciências sociais da UFSC. Obrigada, professoras, por compartilharem suas memórias e experiências conosco. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente, volver a ser de repente, tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra. Como el musguito en la piedra, ay, sí, sí, sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi